O fenômeno espírita. Gabriel Delany, 1896. Parte 2. Continuação do capítulo 4. Fotografia transcendental, em plena luz do dia. Em uma sessão, realizada a 14 de julho, não foi possível obter-se resultado, visto não serem favoráveis as condições atmosféricas. Em outra, porém, a 19 de julho, chegou-se, não sem dificuldades, a constatar no clichê a forma de Eglinton juntamente com a de um espírito. Eis os detalhes dessa experiência. Não havendo mais necessidade de uma sala escura, pois a fotografia devia ser tirada nas condições ordinárias, o dono da casa tinha escolhido, para lugar da reunião, a sala de jantar, bem clara, e, em uma alcova apenas separada por um corredor, foi instalado o gabinete escuro para a revelação das provas. O tempo, a princípio chuvoso, tinha clareado, tomamos lugar na sala e o médium, que se achava em seu estado normal, assentou-se à frente da objetiva. Pancadas fracas, apenas audíveis, foram dadas pelos espíritos, o dono da casa descobriu a lente e a exposição durou cerca de 40 segundos. Depois desse tempo, novas pancadas indicaram que a experiência fora concluída. O médium declarou ter estado sob a ação de uma influência poderosa, e que lhe parecia que o resultado era bom. Qual foi, porém, o desapontamento dos operadores, quando, na revelação, nada apareceu na chapa, nem mesmo o retrato de Eglinton? Certamente, as chapas eram defeituosas. Felizmente, nem todas as chapas eram de tão má qualidade, e, tendo colocado duas no aparelho, obtivemos, em cada uma delas, o retrato de Eglinton. Esse resultado animou os experimentadores a continuarem na experiência, depois de um intervalo em que nos ocupamos com a ceia. Tornamos bem depressa a recomeçar os nossos trabalhos. Tirei outro par de chapas e marquei-as. De repente, Eglinton começou a falar em estado de êxtase, em nome do seu guia, exprimiu-nos o seu pesar pelo nosso insucesso, que não lhe podia ser imputado, porque era nas primeiras chapas que se devia dar o resultado. As que tendes na mão, diz o espírito, são tão más quanto as primeiras, é necessário usar outras. Então, tirei um quinto par de chapas, rasguei o papel que as envolvia, e as pancadas avisaram-nos que elas eram boas. Marquei-as e a experiência prosseguiu. A exposição foi longa, de cada vez, contei até 30 segundos. Alguns momentos antes da primeira, Eglinton exclamou: "Oh! Desta vez vem alguma coisa, eu bem o sinto." Quando fomos revelá-las, ele estava tranquilo. Começamos pela primeira chapa, na qual, sem dúvida, se mostrava algum resultado, pois toda ela estava coberta de manchas, mas não era isso o que esperávamos. Na segunda, apareceu somente, a princípio, a forma de Eglinton. Quando, porém, levamos a chapa à luz, descobrimos, justamente no meio do peito do médium, uma figura representando um busto velado, mas com a cabeça para baixo. Houve surpresa geral, em virtude de um resultado tão inesperado sobre todos os pontos de vista. Em um ângulo da chapa estava o seguinte, em caracteres russos: A.N.N. Aksakov, 7 de julho de 1886. O Sr. Aksakov declara que esse pacote de chapas defeituosas, por ele comprado, não provinha da casa Marion, onde tinha o hábito de comprá-las, pois se servia sempre de chapas compradas e trazidas por si próprio. Esse detalhe tem sua importância porque, se fosse admissível uma mistificação, ela só se daria com a suposição de que, tendo algum dos membros do círculo resolvido iludir o sábio russo, fosse entender-se com a casa Marion para fornecer chapas de antemão preparadas. Ora, nesse dia, o Sr. Aksakov, tendo ido à casa Marion comprar chapas, soube que do modelo pedido não havia. Foi, portanto, comprá-las em outra parte, para não perturbar os membros do círculo, não lhes falou dessa circunstância.
A prova era, pois, completa, absolutamente, e nenhuma suspeita de fraude podia macular essas experiências. Fotografia do médium e de uma forma materializada à luz do magnésio. Resolvido a prosseguir em suas investigações sobre todos os gêneros possíveis de fotografia transcendental, o Sr. Aksakoff, conhecedor dos trabalhos de Crookes e de suas experiências com a senhorita Cook, tentou obter fotografias nas quais aparecesse a figura do espírito materializado ao lado da do médium. O sábio russo continua. Reunimos-nos, para nossa primeira experiência, às 7 horas da noite de 22 de julho, depois de jantarmos com o dono da casa, começamos os nossos preparativos. Para essa sessão tivemos uma sala, na qual, com cortinas, preparou-se um gabinete. Era a sala de visitas, cuja entrada foi coberta por uma cortina de pelúcia presa por grosso cordão de seda, e dava para uma saleta onde, além dessa porta, havia uma janela dando para a casa vizinha. Para obter-se a obscuridade, as portas da janela foram fechadas e, depois, cobertas por um oleado e um pano de lã, seguros por pequenos pregos. Aí havia algumas cadeiras, um aparador e um piano, e a sala era semelhante aos outros compartimentos do terceiro andar, em que, anteriormente, nos tínhamos reunido. Antes que o dono da casa houvesse disposto o seu aparelho, Eglinton assentou-se junto à abertura da cortina, e o foco da lente estava a tal distância que a forma inteira podia aparecer na chapa. A 4 ou 5 passos da cortina, em frente à abertura, colocou-se uma mesinha redonda, à esquerda da qual estava o aparelho, e, para retirar a lâmpada da ação direta da luz do magnésio, pus na mesa uma pasta como anteparo, prendendo na sua frente um refletor côncavo, metálico, de 7 polegadas de diâmetro. Por mais de uma vez nos consultamos a fim de sabermos como clarearíamos a nossa sala suficientemente para vermos o que ia produzir-se e para atenuarmos o magnésio. Deliberamos, afinal, aproveitar-nos de uma pequena lâmpada de álcool, com grosso pavio de algodão. Depois de experimentá-la, achamos que essa luz era suficiente. Essa lâmpada foi colocada na mesinha, perto do refletor. Junto dela, pus algumas mechas e 3 tiras de magnésio de 7 ou 8 polegadas de comprimento, por mim mesmo preparadas. Elas estavam ligadas, por um fio de metal, a copos de vidro, e o Sr. N, o amigo da família, ficou encarregado de acender, com a lâmpada, a tira do magnésio, logo que se desse o sinal, e de segurar esse cordão ardente diante do refletor, tendo o cuidado de fazer que os objetos que deviam ser fotografados ficassem dentro do espaço iluminado. Em experiências anteriores, que já mencionei, tínhamos certificado por nós mesmos que, com o refletor, 3 tiras de magnésio davam luz bastante para obter-se bom resultado fotográfico. Quando tudo ficou pronto, retirei-me com o dono da casa à saleta escolhida para servir de gabinete escuro. Aí, à claridade da lanterna vermelha, tirei 2 chapas e marquei-as. O dono da casa colocou-as nos lugares convenientes e voltamos ao salão, fechando atrás de nós a porta de entrada. Em seguida, entregou-me a chave, e eu guardei-a no bolso. Tomamos os nossos lugares em semicírculo diante da cortina, a 5 ou 6 passos de distância. Acendemos a lâmpada de álcool e apagamos o gás. Eram 10 horas da noite. Eglinton tomou o seu lugar, primeiro, numa cadeira diante da cortina, depois, retirou-se para trás da cortina, onde havia outra cadeira para si. Ali se conservou por mais de meia hora. Nada se produziu, afinal, ele saiu e começou a falar, em estado de êxtase, sob a influência de um de seus guias, que exprimiu o seu pesar pelo insucesso, acrescentando que seria necessária uma dúzia de sessões para obter o resultado desejado, e que eles duvidavam se realmente lhes assistia o direito de impor ao médium tal esgotamento de forças. Contudo, na próxima vez,
fariam os maiores esforços, e, se alguém aparecesse, seria Ernesto, o principal guia do médium. Isso disseram porque, conversando antes da sessão, eu tinha emitido a opinião de que, provavelmente, nessa espécie de prova, outra forma apareceria. Eglinton tornou-se alguns instantes depois e a sessão terminou. A segunda sessão da série, a última de todas, foi fixada para 26 de julho de 1886. O resultado negativo das precedentes confirmou as minhas apreensões. Fiquei totalmente convencido de que nada se produziria nessa nova ocasião. Reunimos-nos à mesma hora e, depois de todos os preparativos, fui, com o dono da casa, ao gabinete escuro, tirei do guardanapo 2 novas chapas, marquei-as em russo, a Aksakov, 14 de julho de 1886, e o dono da casa colocou-as como convinha. Tornando à sala, fechamos a porta e assentamo-nos na mesma ordem. Acendemos a pequena lâmpada de álcool e apagamos o gás. Eglinton acomodou-se na cadeira diante da cortina e, bem depressa, caiu em êxtase e começou a falar. Nossos preparativos estavam terminados. Haviam prometido que todos os esforços seriam feitos para obter-se êxito, sem que, entretanto, o garantissem. Quando chegasse a ocasião de acender o magnésio, deviam, por sugestão, avisar o Sr. N, o qual pronunciaria a palavra agora. Se a primeira experiência falhasse, devíamos ir ao gabinete escuro para a fotografia, e, então, esforçar-se-iam para dar-nos uma sombra feminina. Desejando aproveitar-me dessa última ocasião, dirigi ao médium a seguinte pergunta: porque, na última reunião, obtivemos a apresentação de uma cabeça em atitude tão estranha? Responderam que o momento não era próprio para se tratar disso, depois o saberíamos. Às 21h55, mais ou menos, Eglinton retirou-se para trás da cortina. Eu podia ver a hora à luz da pequena lâmpada. Daí a pouco, Eglinton saiu, começou a concentrar suas forças, aproximando-se de nós, como se nos retirasse fluidos. Retirou-se de novo para trás da cortina e assentou-se na cadeira que correspondia à abertura da mesma, com a frente completamente voltada para nós. Movia-se muito, erguendo e abaixando as mãos. Vimos alguma coisa branca sobre a sua cabeça. Pancadas foram ouvidas, ficamos incertos, e elas fizeram-se ouvir de novo. Devemos acender? Sim, responderam por pancadas. O magnésio foi aceso, o dono da casa descobriu as lentes, e vi, sob essa luz ofuscante, a forma de Eglinton parecendo dormir tranquilamente, com os braços cruzados. Em seu ombro esquerdo estava uma terceira mão, com um pedaço de véu branco, e em sua cabeça, perto da testa, vimos uma quarta mão, que parecia completamente viva. Terminada a exposição, essas mãos não desapareceram, mas seguraram Eglinton pelas costas e este desapareceu atrás da cortina. O dono da casa correu ao caixilho e descobriu a outra chapa. Eu tinha suposto que a sessão estava terminada, que se havia feito tudo o que era possível, mas, apenas o dono da casa se assentou, emergiu de detrás da cortina e avançou 3 ou 4 passos uma grande forma masculina, vestida de branco, com barba negra e turbante na cabeça. É Abdullah, notei eu. Não, replicou o dono da casa, porque esta figura tem 2 mãos. A forma de Abdullah, que apareceu nas sessões de Eglinton, em São Petersburgo, só tinha metade do braço esquerdo. Em consequência disso, a forma fez um sinal de assentimento, movendo os seus 2 braços, em seguida, cruzando-os sobre o peito e fazendo uma saudação de reconhecimento, desapareceu atrás da cortina. Alguns segundos depois, Eglinton apareceu. Ele deteve-se fora da cortina e, atrás dele, mostrou-se outra forma branca, a mesma que já tínhamos visto. Ambos se colocaram diante da cortina e uma voz disse: luz.
Pela segunda vez, o magnésio brilhou, e vi com espanto a grande forma abraçando e sustentando Eglinton com o seu braço esquerdo. Eglinton estava em profundo êxtase e mal podia conservar-se de pé. Eu estava sentado a 5 passos e, com a ofuscante luz do magnésio, pude ver perfeitamente o estranho visitante. Era um homem cheio de vida. Vi exatamente a pele viva do seu rosto, sua barba negra natural, suas espessas sobrancelhas e seus olhos brilhantes, com os quais olhava ardente e fixamente para a chama, que brilhou durante 15 segundos. A figura vestia branco, dos pés à cabeça, estando esta coberta por um turbante. Com o seu braço esquerdo segurava Eglinton e com a mão direita o seu véu. Quando o Sr. N bradou agora, para se tapar as lentes, a forma desapareceu atrás da cortina, mas não teve tempo para levar Eglinton, que caiu como um morto diante da cortina. A situação era crítica, mas não nos movemos, conhecendo que os médiuns estão sob um poder o qual não temos meios de dirigir. Bem depressa, a cortina abriu-se de novo, e a mesma forma apareceu pela terceira vez. Aproximou-se de Eglinton, ficando de pé, e, depois, inclinando-se um pouco sobre ele, começou a fazer passes sobre esse corpo imóvel. Contemplávamos em silêncio esse estranho espetáculo. Eglinton começou a erguer-se lentamente, afinal, pôs-se em pé. A forma passou-lhe o braço ao redor da cintura e conduziu-o para trás da cortina. Daí a pouco, ouvimos uma voz muito fraca, a de Joey, um dos guias do médium, aconselhando-nos a expô-lo imediatamente ao ar e a dar-lhe aguardente água. Eram 22h25 quando a sessão terminou, tinha durado 35 minutos. A dona da casa apressou-se em ir buscar água e, como a porta se achasse fechada, tive de ir abri-la. Eglinton permanecia estendido numa cadeira, em profundo êxtase, sendo absolutamente impossível tê-lo em pé. Conduzimos-lo para a sala de jantar, onde o colocamos em uma cadeira, perto de uma porta aberta, porém, ele rolou para o solo e foi agitado por convulsões. Tinha sangue nos lábios. Friccionamo-lo vigorosamente, demos-lhe sais a respirar, etc. Em um quarto de hora, ele, que se achava tão mal, voltou a si, respirou profundamente e abriu os olhos. Nesse estado, confiei-o aos cuidados do dono da casa e da sua senhora e fui com o Sr. N ao gabinete escuro para revelar as chapas. Logo que em uma delas o contorno das duas formas começou a aparecer, dirigi-me à sala de jantar para dar a Eglinton a boa nova, pois ele não podia vir conosco, mas, impacientemente, esperava notícias do resultado. Quando compreendeu que este era perfeito, suas primeiras palavras foram: "Será isso bastante para a convicção do Sr. Wortmann?" Respondi-lhe: "Agora, acabaram-se as alucinações." Eglinton, porém, pagou caro seu triunfo. Foi-lhe preciso 1 hora para que ele estivesse apto de arrastar-se até a estação do metrô. As fotografias preparadas apressadamente saíram perfeitas, sobretudo aquela em que se viam as 4 mãos. Eglinton havia feito em Londres o mesmo que fizera em S. Petersburgo, tinha suportado a ofuscante luz do magnésio com a maior tranquilidade. As mãos pousadas sobre ele estão perfeitamente distintas na fotografia. A mão que descansa em seu ombro mostra-nos uma particularidade estranha, parece que lhe falta a metade da frente e os dedos do meio. O mesmo defeito mostrou-se na materialização. A segunda fotografia é, infelizmente, menos distinta. As duas formas em pé destacam-se um pouco, ainda que não sejam totalmente perceptíveis à vista. Entretanto, para o fim proposto, o resultado é inteiramente satisfatório. Observação do Sr. Oxakoff. Assim, meus esforços em Londres foram coroados de êxito, obtive séries completas das fotografias prometidas e devo totalmente esse êxito ao círculo que teve a bondade de prestar-se a auxiliar-me nas experiências.
Eu sabia que a primeira condição para obter-se bons fenômenos mediúnicos é o grupo, sabia que tudo dele depende, porém ainda não tinha tido a ocasião de convencer-me dessa verdade de um modo tão seguro. A facilidade, a pontualidade, a força e a exatidão com que se deram os fenômenos excederam tudo o que havíamos visto em Petersburgo. Além disso, à disposição harmoniosa desse círculo aliavam-se as circunstâncias importantes de já eu ter obtido nele o fenômeno de fotografia transcendental e de existir aí o elemento mediúnico necessário para o êxito das experiências que eu ia fazer. Não me devo estender mais sobre a importância e a vantagem de se fazerem essas experiências em uma casa particular. Não é fácil a um estrangeiro achar, para esse fim, um lugar conveniente. Se nos tivéssemos acomodado em uma casa onde já se fizessem experiências, as nossas teriam perdido metade do seu valor. De modo que os excelentes serviços que de tão boa vontade me foram prestados tiveram para mim grande importância, e eu lanço mão desta ocasião para exprimir a essas pessoas a minha profunda e sincera gratidão, e isso não só em meu nome, mas no de todos aqueles que desejam o progresso do Espiritismo. É necessário acrescentar que ninguém em Londres, com exceção dos imediatamente interessados, sabia coisa alguma a respeito dessas fotografias, que foram obtidas na casa do Sr. X. Essas sessões foram totalmente privadas e nenhuma notícia delas foi comunicada à imprensa inglesa. Quando fui admitido nesse círculo, foi sob a condição de não publicar os nomes dos seus membros. Quando terminamos as nossas sessões, o Sr. X disse-me que, à vista dos magníficos resultados obtidos, se eu julgasse necessário mencionar seu nome, ele dispensava o seu incógnito por mais tempo. Respondi que, certamente, o nome do dono da casa em que as nossas experiências se tinham efetuado seria algo desejável para completar a narrativa, mas que eu lhe dispensaria o sacrifício, pois que o era no estado atual da questão, quando se via que Crookes e Wallace não tinham atraído a crença pública para os fenômenos. Exprimi ao Sr. X a minha profunda convicção de que a publicação do seu nome e da sua morada não teria utilidade, pois ninguém nisso acreditaria, a não ser aqueles que já eram crentes ou que o conhecessem pessoalmente, e que, além disso, ele ia sujeitar-se às importunações dos zombadores e dos curiosos de toda a espécie. Contudo, sugeri que talvez fosse melhor eu poder dizer, sem publicar-lhe o nome, que tinha sua autorização para comunicá-lo em particular às pessoas interessadas na matéria e que eu julgasse dignas de confiança. Ficamos de acordo a esse respeito. Quanto aos incrédulos, é seu hábito suspeitar de fraude os médiuns profissionais, como tendo no fato um interesse material. É claro que, nas minhas experiências, Eglinton não podia fazer o que era necessário para pôr em prática uma fraude. Pode alguém querer supor que ele estivesse de combinação com os membros do círculo e mesmo com o negociante que vendeu as preparações para a fotografia, mas o Sr. X é um homem muito rico, independente da mesma posição que eu. A possibilidade de uma fraude de sua parte teria sido de difícil execução e arrastaria complicações, motivo bastante para fazê-la descobrir. Não se podia aí tratar de um interesse material. Que interesse, pois, podia ter ele em me enganar? Difícil conhecê-lo. Por que quereria iludir-me? Era mais fácil e lógico supor que o fraudulento fosse eu, e o motivo é evidente, tendo-me devotado ao espiritismo, eu deveria defendê-lo a todo custo. Havia ido a Londres, tinha obtido todas essas fotografias com Eglinton e agora publicava os nossos trabalhos. A incredulidade, todavia, nem me surpreende nem me confunde. Ela é inteiramente natural e excusável. As convicções não são devidas ao acaso, e, sim, ao resultado do trabalho de uma vida, de uma época inteira.
A crença nos fenômenos da natureza não se adquire com a razão e a lógica, mas pela força do hábito, e a força desse hábito faz que o maravilhoso deixe de ser maravilha. Devo, sobretudo, dizer que o meu objetivo imediato, empreendendo as experiências que acabo de descrever, era responder a um homem que respeita o testemunho dos outros, reconhece-lhes o valor e incita os que se interessam pelos fenômenos mediúnicos a fazer experiências semelhantes. Recordarei as palavras seguintes do Dr. Wortmann, no Psychische-Studien, número de 1885, página 50. É, certamente, uma questão do mais alto interesse teórico saber se o médium é ou não capaz de excitar em outrem a alucinação de uma figura e bem assim representar, de qualquer maneira que seja, uma materialização rarefeita, de um modo objetivo, no espaço real de uma reunião comum a todos os assistentes, projetando, para essa formação, a matéria do seu próprio organismo, depois construindo a sua forma. Se a esfera máxima da ação de um médium tiver um limite intransponível, a prova da realidade objetiva dos fenômenos de materialização poderia ser fornecida pelas produções mecânicas de um efeito durável e colocadas fora dos limites da ação do médium. Como este, porém, não é o caso, e como, além disso, nunca se vê os fenômenos de materialização produzirem-se além da esfera física de ação, só a prova fotográfica poderá estabelecer o fato de que tal fenômeno apresenta superfície capaz de refletir a luz num espaço objetivo. Uma vez que o material restrito do médium não nos oferece segurança, deve-se procurar obter na fotografia as figuras reunidas do médium e do fantasma, antes de se poder admitir a objetividade das aparições percebidas somente pela vista dos espectadores, Spiritisme, pelo Dr. Wortmann. Era esse o propósito que eu tinha em vista e que, enfim, foi obtido nas próprias condições impostas a nós pelo Dr. Wortmann. Acredito que ele próprio, apreciando as condições físicas e morais que a prova fotográfica reclama, e que foram fornecidas, acha-las suficientes para reconhecer a realidade objetiva da materialização. Para evitar qualquer erro de interpretação, citarei as suas palavras. Para essa prova fotográfica, entendo não se dever admitir que algum fotógrafo de profissão ou algum médium trabalhe no aparelho com as chapas ou com o caixilho, de modo que toda suspeita de uma preparação antecipadamente feita no caixilho ou na chapa, antes de ser nesta estendido o colódio, ou de qualquer outro artifício, não possa ser admitida. Essas precauções, ao que eu saiba, ainda não foram tomadas, em todo caso, elas não têm sido mencionadas nos relatórios aparecidos, nem a sua importância tem sido reconhecida pelos escritores. Sem elas, porém, uma chapa negativa em que o médium e a aparição sejam visíveis simultaneamente não guarda o menor valor. As cópias positivas de tais placas, por mais que as multipliquem, não podem, naturalmente, ser aceitas como evidência. Essas condições, entretanto, como se vê, referem-se à fotografia transcendental, que é a fotografia da materialização invisível para os assistentes. Elas são supérfluas para a fotografia ordinária de uma materialização visível para todos os espectadores da sessão. As narrativas a respeito das fotografias transcendentais, nas quais o médium e as aparições foram visíveis simultaneamente, são numerosas, mas, relativamente às da segunda ordem, a minha narrativa parece ser a mais completa que até hoje apareceu. Essas experiências tão criteriosamente dirigidas, tão honestas e demonstrativas, estabelecem com a máxima evidência o fato da fotografia espírita. Não só os trabalhos de Aksakov confirmam todas as investigações anteriores sobre o assunto, mas também nos oferecem a prova absoluta da possibilidade de se fotografar em plena obscuridade. Pois bem,
Esses notáveis trabalhos passaram em silêncio, nenhuma voz se ergueu na ciência oficial para discutir esses fatos ou dar-lhes uma explicação plausível. Todos os pontífices do saber recuaram diante desses fenômenos imprevistos, que vinham destruir suas teorias materialistas, esperando, sem dúvida, que jamais a opinião pública julgasse o seu procedimento. Entretanto, chegou o dia em que é preciso se expliquem. Ou todas as narrativas precedentes são falsas, e todos os grandes homens citados não passam de pobres iludidos, vítimas dos charlatães, ou esses homens de ciência viram e é tempo de expelir esse torpor dos que estão satisfeitos com o seu saber, de abandonar suas teorias caducas, substituindo-as por ensinos mais verdadeiros, mais justos, mais em harmonia com as descobertas contemporâneas. Eis, agora, uma outra ordem de fenômenos que apoiam e confirmam toda a série de manifestações espíritas que até aqui expusemos. Impressões e moldagens de formas materializadas. Depois das numerosas fotografias de espíritos obtidas em todos os países, não é mais plausível a dúvida quanto à sua existência objetiva, resultando desses fenômenos a certeza de que a alma, depois da morte do corpo, não é essa entidade que as religiões e as filosofias nos tinham habituado a considerar. O Espiritismo ensina, há muito tempo, que o eu consciente, ou alma, está envolvido em um corpo sutil chamado perispírito. 53. Início da nota do redator. 53. Ver o meu livro. O Espiritismo perante a ciência. Fim da nota do redator. Esse perispírito é o molde fluídico no qual se incorpora a matéria durante a vida, é ele que, sob o impulso da força vital, mantém o tipo específico individual, porque é invariável no meio do fluxo incessante da matéria orgânica. Esse perispírito não se destrói na morte, mas se conserva intacto em plena desorganização da matéria, é nele que se acham gravadas as conquistas da alma, de modo que esta possa recordar-se do passado. O espírito é capaz, em certas condições, de acumular em seu perispírito a força vital suficiente para dar uma vida momentânea ao organismo fluídico, o qual, com a matéria que retira do médium, adquire a tangibilidade de um corpo qualquer, é uma criação verdadeira, mas que só tem uma duração efêmera, visto ter sido executada fora dos processos habituais da natureza. 54. Início da nota do redator. 54. Aksakoff. Um caso de desmaterialização. Fim da nota do redator. Esse perispírito, concretando-se, pode deixar impressões em moldes de parafina, na argila ou em folhas de papel enegrecido. Vamos apresentar exemplos dessas diversas manifestações. Antes de obter moldes de formas materializadas, verificou-se que os espíritos podiam deixar impressões provando a sua tangibilidade. Eis o testemunho de Zauner. 55. Início da nota do redator. 55. Eugênios. Choses de Lautrémonde, páginas 340, 341 e 342. Fim da nota do redator. Em um vaso cheio de farinha finíssima, achou-se a impressão de uma mão, com todas as sinuosidades da epiderme distintamente visíveis, ao mesmo tempo, uma porção da farinha, com os traços de uma grande e forte mão, foi deixada na calça do Sr. Zauner, na altura do joelho, onde ele se tinha sentido seguro um minuto antes. As mãos de Slade estavam constantemente sobre a mesa e, examinadas, não tinham traço algum de farinha. A impressão era de uma mão maior que a de Slade. Obteve-se uma impressão mais durável com o papel enegrecido à luz de uma lâmpada de petróleo, pregado numa prancheta e sobre o qual apareceu o sinal de um pé descalço. A pedido dos experimentadores, Slade levantou-se, tirou seus sapatos e mostrou seus pés, mas nenhum traço negro de fumo ali se encontrou. Seu pé, que foi medido, tinha 4 centímetros menos que a impressão.
Slade e Zollner repetiram a experiência, empregando uma lousa em vez da prancheta, e a impressão recebida foi fotografada e reproduzida. Zollner chama atenção para o fato de a impressão ser, evidentemente, a de um pé que foi comprimido pelas botinas, estando um dedo tão coberto pelo outro que se tornava indistinto. Essa impressão não podia ter sido produzida pelo pé de Slade. Uma tentativa para obter impressões do pé foi bem sucedida sem o contato de Slade, ainda que ele tivesse declarado que a coisa parecia-lhe impossível. O Sr. Zollner colocou folhas enegrecidas com fumaça da lâmpada no interior de uma lousa, e esta foi posta em seus joelhos, a fim de se ater à vista. 5 minutos depois, em uma sala bem clara, todas as mãos estando sobre a mesa, o Sr. Zollner notou que, por 2 vezes, se fez uma pressão na lousa depositada em seus joelhos. Após 3 pancadas na mesa, anunciando que tudo estava acabado, abriu-se a lousa, e 2 impressões, uma de pé direito e outra de um pé esquerdo, foram encontradas no papel disposto de cada lado. Em Nápoles. Eis, agora, impressões deixadas em farinha e em argila, 56. Início da nota do redator, 56. Ver Revue Spirit, ano de 1887. Fim da nota do redator. O professor Chiaia, de Nápoles, também obteve materializações de espíritos por meio da médium Eusápia Paladino. Não satisfeito de fotografar espíritos, quis conservar uma lembrança ainda mais comprobativa, a própria forma da aparição. Para isso, imaginou a disposição seguinte: tomando um prato cheio de farinha, pediu que o espírito a imprimisse o seu rosto, a sua mão. O resultado foi conseguido, mas um tanto confuso por causa da friabilidade da substância empregada. Então, teve ele a ideia de utilizar-se da argila dos escultores, e perguntou se o espírito poderia ali moldar uma cabeça. À vista da resposta afirmativa, a argila foi posta numa mesa coberta com um véu. A sala achava-se em obscuridade quase completa, mas, as 5 pessoas que assistiam à experiência seguraram as mãos umas outras e, por acréscimo de prudência, tocaram também mutuamente os pés. Assinalando o espírito a sua presença, pediu-se-lhe que produzisse o efeito desejado, no que ele consentiu, e, depois de 3 minutos, declarou que estava terminado. Abriram-se as janelas e viu-se, então, a massa de argila cavada ou, melhor, comprimida e prestes a receber o gesso. A moldagem apresentou uma bela cabeça de homem sem barba, com expressão de grande melancolia. Um escultor, a quem a mostraram, declarou que lhe seria preciso um dia de trabalho para reproduzir em relevo tal obra. A figura estava coberta por um véu, cujas malhas se viam distintamente no gesso e que tinham grande analogia com um tecido de fio. Não correspondia a nenhuma das fazendas que se achavam, então, na sala ou que algumas das pessoas presentes trouxessem em seu vestuário. Essas experiências reproduziram-se muitas vezes e a moldagem deu sempre resultado análogo ao pedido feito, com maior ou menor grau de exatidão e nitidez. Pedia-se ora frente ou o perfil de um rosto, ora a mão de um homem ou de uma criança, e, em quase todas as vezes, isso foi satisfeito. 57. Início da nota do redator, 57. Depois dessa época, fizeram-se novas experiências com a mesma médium, as quais estão consignadas no livro do Sr. de Rochas, intitulado L'Extériorisation de la Motricité. Fim da nota do redator. Na América, vamos fornecer provas de que o perispírito é bem o molde fluídico do corpo e verificaremos que, no espaço, ele não perdeu nenhuma das suas propriedades plásticas, basta fornecer-lhe a força vital e a matéria para que o corpo material se reproduza total ou parcialmente. 58. Início da nota do redator, 58. Ver a minha obra. O Espiritismo perante a ciência, na qual o perispírito é longamente estudado.
As provas da sua existência durante a vida e depois da morte aí são minuciosamente expostas. Fim da nota do redator. Recorremos ainda ao Sr. Aksakoff, que garante a autenticidade dos fenômenos seguintes, assim como a perfeita honorabilidade e a capacidade científica dos observadores. Veremos ainda uma vez que, como todos os outros fatos espíritas, estes também se produziram em todos os países. Eis o modo de operar, vulgarmente utilizado nessas circunstâncias. 2 vasilhas, uma com água fria e outra com água quente, são colocadas na sala onde se faz a experiência. Na superfície da água quente flutua uma camada de parafina fundida. Se se quiser obter, por exemplo, um molde de mão materializada, pede-se ao espírito que mergulhe a sua mão na parafina fluida e, imediatamente após, na água fria, e que repita por muitas vezes essa operação. Desse modo se forma na superfície da mão uma luva de parafina, de uma certa espessura. Quando a mão do espírito se desmaterializa, deixa um molde perfeito que se enche de gesso. Basta, depois, mergulhar tudo em água fervendo para que, fundindo-se a parafina, reste uma impressão exata e fiel do membro materializado. Tal experiência, desenvolvida com as precauções necessárias, dar-nos-á, de um modo absolutamente demonstrativo, a cópia durável e minuciosa do fenômeno temporário de uma aparição tangível. A ideia da obtenção desses moldes é devida ao Sr. Denton, professor de geologia SAS conhecido na América. Foi em 1875 que esse experimentador obteve, pela primeira vez, o molde de um dedo. Eis como ele descreveu o fenômeno em carta dirigida ao Banner of Light, e reproduzida pelo periódico The Medium, em 1875, página 17. Eu soube, há algum tempo, que, quando o dedo é mergulhado na parafina derretida, sendo esta em seguida resfriada, pode-se destacar-lhe, no molde assim formado, deitar gesso, obtendo-se, dessa maneira, uma perfeita reprodução do dedo. Dirigi ao Sr. J. Hardy uma carta, informando-o de que eu conhecia um bom processo de obter moldes e pedindo-lhe autorização para assistir às sessões da Sra. Hardy, a fim de tentar obter o molde das mãos do espírito que ali, com tanta frequência, se manifestava. Convidado, compareci em sua residência, munido de parafina e gesso, e, tomadas as convenientes disposições, começamos as experiências. Não sabendo o gênero de experiência que o professor Denton queria tentar, não se pode acusar o médium de haver, com antecedência, preparado as coisas. Colocou-se no centro da sala uma grande mesa, que foi coberta com um pano acolchoado e com a capa do piano, de modo a evitar-lhe a luz tanto quanto possível. Debaixo da mesa colocou-se um balde de água quente, em cuja superfície flutuava a parafina derretida. O senhor e a senhora Hardy e eu assentamo-nos ao redor da mesa e, em plena luz, pousamos as mãos sobre ela. Ninguém mais se achava presente. No fim de pouco tempo, percebemos um movimento na água e, de conformidade com uma comunicação recebida por pancadas, a senhora Hardy pôs suas mãos a algumas polegadas da mesa, entre o pano acolchoado e a capa do piano. Assim se recebeu, com intervalos variados, moldes de 15 ou 20 dedos, cujas dimensões variavam, desde as de uma criança até as de um gigante. Mais da metade desses dedos eram de dimensões maiores que os da médium. Foram reproduzidos todos os traços da pele, os sulcos das falanges, de um modo muito distinto. Disseram-nos que o maior era o polegar de Big Dick, este apresentava justamente a dupla grossura do meu no começo da unha, ao passo que o menor, com a unha perfeitamente definida, era um dedinho gordo que, aparentemente, só podia pertencer a uma criança de 1 ano de idade. Estou perfeitamente certo de que, enquanto esses moldes eram obtidos, a mão da médium achava-se distante cerca de 2 pés da parafina.
Muitos moldes estavam ainda quentes no momento em que a senhora Hardy retirava-os das mãos que se apresentavam. Muitas vezes, a parafina tinha tão pouca consistência que o molde ficava inutilizado. Desejo chamar a atenção dos Edis, dos Alamboy e de outros médiuns de efeitos físicos para este processo pelo qual os cépticos quanto à realidade das formas apresentadas podem convencer-se, visto ficar demonstrado que elas são distintas das do médium. Se moldagens de mãos maiores que as de qualquer homem podem ser assim obtidas, como acredito, podem também ser produzidas à distância, fornecendo, desse modo, uma evidência irresistível. Wellesley, mas William Denton. Operando do modo acima descrito, obtiveram-se moldes de mãos inteiras e de pés, com a maior variedade de conformações, em grande número de seções. As condições observadas nas experiências e os resultados obtidos foram integralmente satisfatórios. A crítica, todavia, esforçou-se em descobrir aí a fraude, porque acreditava por força haver fraude. Em primeiro lugar, sugeriu-se que a médium podia ter anteriormente preparado os moldes, trazendo-os às sessões e fazendo com que eles passassem por ser ali obtidos. Para afastar essa suposição, o professor Denton recorreu à prova seguinte: pesou a massa de parafina antes e depois da sessão, achando o mesmo peso nos dois casos. Esta experiência foi repetida por 3 vezes publicamente, diante de grande número de pessoas, em Boston, em Charleston, Portland, Baltimore, Washington, etc., sempre com êxito completo. Então, surgiu uma outra objeção: a médium podia ter subtraído a quantidade de parafina necessária, com os pés ou as mãos, e escondê-la em algum lugar. Exigiram que ela fosse encerrada num saco. Assim se fez. Nas 20 sessões públicas seguintes, a médium foi encerrada num saco, fortemente amarrado ao seu pescoço, e sempre sob as vistas da comissão escolhida. Bem depressa, essa medida foi julgada insuficiente. Insinuaram que a médium podia ter desfeito uma parte na costura do saco e tornado a fazê-la, depois de se haver utilizado de suas mãos, apesar de a comissão nada de semelhante ter observado. Para afastar essa objeção, inventou-se uma nova condição que devia fornecer a mais absoluta prova da realidade do fenômeno: o molde devia ser produzido dentro de uma caixa fechada. Efetivamente, como essa prova deve ser considerada a mais correta e concludente, daremos a descrição da caixa que foi preparada para as experiências, segundo as indicações do Dr. Gardner. Eis o testemunho do professor Denton. Essa caixa, de forma retangular, mede 30 polegadas de comprimento e 24 de largura. Os 4 montantes da estrutura são de madeira, do mesmo modo que o fundo e a tampa. A parte compreendida entre a tampa e o gradeamento metálico é de madeira, e mede 8,5 polegadas de altura. Essa parte apresenta orifícios afastados cerca de 1 polegada um do outro, e a cada um deles se deu, no começo, um diâmetro de 3/4 de polegada, sendo, depois, esse diâmetro reduzido de 1/4 por meio de um forro interior. O fio metálico, que cerca a caixa, é inteiriço, tendo as suas extremidades presas no mesmo canto, coberto por forte peça de madeira solidamente pregada. A tampa tem 2 portas, uma fixada por 2 parafusos, a outra por uma corrediça. O gradeamento é de malha forte, medindo 3/8 de polegada. Depois de muitas experiências coroadas de êxito, a atenção foi atraída para certos defeitos da caixa, que foram reparados de modo a evitar-se objeções. As tampas foram munidas de 2 fechaduras, garantindo um fechamento perfeito e seguro. Os orifícios da madeira foram reduzidos, como dissemos acima, e nenhum defeito ficou sem correção. Fomos minuciosos na descrição da caixa, porque a consideramos como instrumento de uma prova inteiramente inatacável quanto à boa-fé do médium. Seguem os detalhes da experiência.
Na segunda-feira, 1º de maio de 1876, reuniram-se na residência do Sr. Hardy, Concord Square número 4, o coronel Frederick A. Pope, Boston, Bannewater B. J. S. Draper, EP Sargent, as senhoras Dora Brigham e Hardy. A caixa foi cuidadosamente examinada. O coronel Pope, experiente em marcenaria, voltou e examinou-a por todos os lados, interior e exteriormente, os outros observadores fazendo a mesma coisa. Teve-se o especial cuidado de verificar até que ponto, empregando-se um instrumento de ferro, era possível alargar a malha do gradeamento metálico e aproximá-lo de novo, de modo a permitir a introdução de um objeto, cujo diâmetro era maior meia polegada que o da malha. Isso foi julgado impossível. O alargamento da malha, para a introdução de uma mão, não podia ser feito sem se desviar e separar-se, de modo reconhecível, os fios da malha. Satisfazendo a todos a construção da caixa, o Sr. Weatherby encheu um balde de água fria e clara, o qual foi posto dentro da caixa, depois de ter sido examinado. O coronel Pope levantou o balde que continha água quente, sobre a qual flutuava uma camada de parafina, e colocou-o, depois do exame, na caixa. Tínhamos, igualmente, examinado a parafina pelo tato, agitamo-la e achamo-la em fusão e bem quente. As duas portas da tampa foram, então, abaixadas, parafusadas e fechadas, para maior segurança, ainda que a precaução fosse inútil, pois a médium estaria sempre diante de nós. Lacramos os orifícios das fechaduras e as junturas da tampa. Estando clara a sala, podíamos ver, e vimos realmente, através do gradeamento metálico, que, com exceção dos baldes e do seu conteúdo, nada mais havia na caixa. Com o fim de produzir-se a obscuridade necessária para a operação, lançou-se um véu sobre a caixa, ao passo que a luz que iluminava a câmara foi moderada, mas somente até ser possível distinguir a hora nos nossos relógios, as nossas fisionomias e os nossos movimentos, bem como os da médium. A senhora Hardy tomou uma cadeira e colocou-se em frente do círculo, justamente por detrás da caixa. O Sr. Hardy conservou-se afastado de todos, e sua liberdade de ação não foi sujeita a restrições. Não houve cântico nem ruídos, mas, durante todo o tempo, se conversou em voz baixa. A Sra. Hardy estava em seu estado normal, alegre sem preocupações, a harmonia do círculo era perfeita e todos os olhos observavam a médium. Na ocasião, se fizéssemos uma pergunta força operante, a resposta teria vindo por pancadas. Afinal, depois de 40 minutos de espera, uma série rápida de alegres pancadinhas anunciou-nos a obtenção de alguma coisa. Levantamo-nos todos, erguemos o véu e, através do gradeamento metálico, descobrimos, flutuando no balde d'água, o molde perfeito de uma grande mão. Examinamos, então, os baldes e achamo-los intactos. A caixa foi ainda sujeita a rigorosa observação, mas tudo se achava em perfeito estado. Tiramos o lacre das fechaduras, abrimos a tampa, retiramos os baldes e, de um deles, o molde. Era exatamente um molde, e cremos que não há meio de fugir-se à convicção de que ele foi formado ali mesmo por uma força capaz de materializar os membros de um organismo inteiramente distinto do corpo físico da médium. 59. Início da nota do redator. 59. A fabricação de tal molde é inteiramente impossível, porque a mão enluvada com a parafina não podia sair do molde sem quebrá-lo, visto o punho ser mais estreito que a mão. Fim da nota do redator. Na Inglaterra, o Dr. Nichols, servindo Eglinton de médium, fez uma experiência em condições idênticas. Nesta experiência não só as mãos e os pés do médium estiveram visíveis, mas também se obteve um resultado cuja importância está no fato de as moldagens obtidas na sessão representarem mãos que foram reconhecidas. Eis o artigo do Dr. Nichols, no Spiritual Record, de dezembro de 1883.
Durante a estada do Sr. Eglinton em minha casa, em South Kensington, tentamos a experiência para obter moldes de mãos dos espíritos. Minha filha Willie, cujos desenhos escrita já apresentei, prometeu tentar a experiência e apresentar-nos um molde da sua mão. Fizemos, para isso, os preparativos necessários. Compramos 2 quilos da melhor parafina, como empregam na iluminação, substância branca, cerosa, porém um pouco mais quebradiça que a cera, fundi-a e derramei-a em um balde meio cheio de água quente para conservá-la no estado fluido. Enchi, depois, um outro balde de água fria. Tínhamos reunido um círculo escolhido de cerca de 12 pessoas. O único estrangeiro era um médico alemão, o Dr. Friese, que se interessava pelas investigações espíritas. Uma cortina isolava um canto da nossa sala de sessões. O Sr. Eglinton assentou-se atrás dela, no meio, no ponto de junção das cortinas, colocando-se à sua frente o Dr. Friese, que lhe segurava as mãos. A luz do gás era brilhante a ponto de nos vermos perfeitamente. Quando tudo ficou pronto, eu trouxe do meu gabinete os 2 baldes e coloquei-os no canto da sala, por trás da cortina, distante 6 pés de Eglinton, cujas mãos, como acima dissemos, foram seguras pelo Dr. Friese. As pessoas e os objetos estavam colocados na ordem seguinte: